Olá, imigrante! Tudo bem com você? Meu nome é Jéssica Nunes, eu sou advogada aqui em Portugal. E no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que é bem polêmico e que eu tenho recebido bastante no meu Instagram. A respeito do tempo que demora para ser analisado um processo de nacionalidade portuguesa feito aqui em Portugal. Don't you understand? Love is one in a million. It goes on and on and on. You give all day long. Bom, se você não sabe, mesmo que você não more aqui em Portugal, mas seja descendente de um português, você pode contatar um advogado inscrito na Ordem dos Advogados aqui em Portugal para que ele faça o seu processo de nacionalidade portuguesa e para que você consiga o passaporte português e conseguir usufruir, de duas nacionalidades. Então, além da brasileira, você vai ter uma outra nacionalidade que vai te permitir morar, viver e vários outros benefícios por vários lugares no mundo. Bom, sem fugir do tema, agora eu quero falar sobre prazo. Eu gosto sempre de lembrar, e é importante a gente falar sobre isso, as conservatórias, elas são distintas, então cada profissional acaba trabalhando com uma conservatória, em alguns casos, em que a gente pode escolher. Vocês vão entender melhor sobre isso ao decorrer dos vídeos que eu vou postando aqui no canal. Então, se você ainda não me segue, então se inscreve aqui e notifica para que quando tiver um vídeo novo, você possa receber de primeira mão. A Jéssica acabou de postar e eu vou lá ver sobre qual que é o tema que ela tá falando dessa vez. Então não esquece, curte esse vídeo, compartilha e manda para aquela pessoa, sabe, que sempre fala, eu tenho um descendente português, eu quero entrar com o processo de nacionalidade, quero morar nos Estados Unidos sem visto. Então manda para ela que ela vai se sentir muito abençoada de receber essa informação. Bom, sem muitas delongas, vamos falar sobre o caso. Bom, sem fugir muito, vamos lá, vamos falar sobre prazo? A conservatória aqui em Portugal, ela demora um prazo para analisar processos, tá? Esses prazos, eles foram alterados conforme o tempo. Antes da pandemia era um prazo, agora pós-pandemia nós temos um novo prazo e a gente também tem que ter muita consciência de que varia muito esses prazos. Então é importante que vocês tenham uma base de quanto tempo demora, para analisar esse processo, até para que você consiga, dentro desse tempo, organizar a sua imigração. Porque eu recebo muita gente falando assim, Jéssica, eu tô aqui em Portugal, eu vim pra cá, eu sou descendente, eu sou neto de português. E eu vou me regularizar através disso. Só que o processo de neto, por exemplo, então eu já vou iniciar falando sobre o processo de neto, ele demora em torno de 25 a 30 meses para um neto maior conseguir concluir esse processo. O que isso quer dizer, Jéssica? Isso quer dizer que você sabendo desse prazo, você vai saber que para você é necessário ter um visto aqui para Portugal. Porque se você pretende vir para Portugal esse ano, ou ano que vem, o seu processo ainda não vai estar finalizado. Então você precisa de uma maneira de morar em Portugal legalmente, enquanto você aguarda que seja analisado esse processo. Agora, por exemplo, um processo de filho menor, que é um dos processos mais rápidos que nós temos aqui, ele gira em torno de 3 a 5 meses para concluir. Então, esse é o prazo, importante dizer, que a conservadora, que a conservatória demora para analisar o processo. Então, nós como os advogados, vamos até a conservatória, entregamos todo o processo e aí a conservatória recebe e fica aí de 3 a 5 meses com esse processo de filho menor para analisar e para te dar um parecer, sendo ele positivo, normalmente 3, 4, 5 meses, esse processo já está finalizado, você já tem o assento de nascimento desse português. Tá? Lembrando que esse é o filho menor. O filho maior ocorre de uma maneira diferente que eu vou te explicar agora. Bom, o filho maior, ele não tem tantas prioridades igual o filho menor, mesmo assim ele tem uma prioridade maior do que o neto. Porque os filhos, a gente tem diversas conservatórias que podem analisar esse tipo de processo. Já o neto, na verdade, existe uma conservatória que analisa todos os pedidos de neto e essa conservatória, ela é muito cheia.
Então, o processo de filho, ele dá ao advogado um pouco de possibilidades de entrar em determinada conservatória, e cada conservatória pode ter um conservador em férias, cada conservatória tem um prazo para analisar esse processo, então vai variar um pouco do profissional que você contratou, qual que vai ser a maneira dele entrar com esse pedido, qual local que ele vai escolher, sabendo da experiência dele na prática, ele já sabe qual local tem analisado, de quanto tempo e tudo mais, então é importante que você saiba, tá? Um processo de cônjuge de união estável, normalmente, ele também tem demorado de 25 a 30 meses para concluir. Então, se você tem um processo de neto, um processo de cônjuge, saiba que ele vai demorar um pouco mais do que um processo de filho. O que costuma acontecer normalmente é o filho faz, né? O primeiro filho faz, e depois vem o cônjuge e o filho menor. O filho menor vai super rápido, 2, 3 meses, já concluiu, e o cônjuge demora aí um tempo maior. Vale lembrar que isso acontece porque o cônjuge também, ele não tem essa nacionalidade portuguesa de uma maneira originária, né? Então, por esse fato, o processo dele é analisado de uma maneira diferente. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês aqui hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar ciente de todas as informações que você precisa sobre nacionalidade portuguesa e sobre morar em Portugal legalmente. Então, te espero no próximo vídeo. Posso contar com você?